Me chamo Noralda, tenho 71 anos. E essa história começa numa manhã de céu cinzento, café fervendo e silêncio pesado. O tipo de silêncio que não vem da ausência de sons, mas da ausência de certezas. O fogão a lenha estalava devagar quando ouvi a primeira batida na porta. Eram quase 9 da manhã. A chuva caía fina desde a madrugada, escorrendo pelos vidros da janela como se o céu chorasse devagar, sem pressa de parar. Abri a porta com um pano de prato ainda nas mãos. Do outro lado, um homem de terno escuro, segurando uma pasta de couro, ajeitou os óculos e me cumprimentou com uma formalidade que já me deixou desconfortável. Bom dia, senhora Noralda. Me chamo Felipe. Sou o representante jurídico do Grupo Real Aliança Patrimonial. Vim confirmar a assinatura dos documentos referentes à desocupação do imóvel, localizado na Estrada das Laranjeiras, número 421. Demorei um segundo para entender, outro para reagir. Desculpe, qual imóvel? O sítio registrado sob o nome da senhora. A venda foi concluída na última semana. Trouxe os termos finais para que tudo seja formalizado. Venda? Sim. Segundo consta, a senhora autorizou a transação. Ele abriu a pasta com cuidado, como quem apresenta um troféu. Aqui está a cópia do contrato, reconhecido em cartório, com a assinatura da senhora. Peguei o papel. Os olhos demoraram a focar. Meus dedos, antes firmes, começaram a tremer. E então eu vi meu nome, meu CPF e uma assinatura que se parecia com a minha, mas que eu sabia, no fundo do peito, que não era. Isso tá errado. Foi tudo o que consegui dizer. Posso garantir que está tudo regular. A senhora pode verificar se quiser. Ele sorriu como quem sabe que lida com alguém vencido. Fechei a porta sem dizer mais nada. Caminhei até a mesa, onde a chaleira ainda apitava baixinho. Sentei, puxei o papel de volta e li de novo. Autorização de venda. Consentimento registrado. Concordância de ambas as partes. E ali, em letras pequenas, mas afiadas como faca, Noralda Bento de Souza. A xícara escorregou da minha mão e caiu no chão. O som da cerâmica rachando pareceu me cortar por dentro. Corri até o armário onde guardava os documentos antigos. Puxei a caixa de papelão azul, aquela mesma que usei para guardar o diploma do Hugo, as receitas do tempo da minha mãe e a escritura original do sítio. Vasculhei entre folhas amareladas e fotos antigas, até encontrar o que procurava. A cópia da matrícula registrada em cartório, em 2006, assinada por mim, mas com o nome de Enzo como proprietário legal. Lágrimas começaram a se formar, mas ainda não caíam. Em vez disso, senti uma onda quente no peito. Não de raiva, de decepção. Liguei para o número de Hugo. Ele atendeu na terceira chamada. Oi, mãe. Hugo, o que você fez? Mãe, eu sabia que você ia ficar assim. Olha, não é nada demais. É só um negócio. A propriedade estava parada, sem gerar nada. Eu encontrei uma proposta boa e agilizei as coisas. Você falsificou minha assinatura? Do outro lado, silêncio. Um carro passou. Um rádio tocava algo ao fundo. Depois ele falou. Eu sabia que você não ia entender. Eu fiz pelo bem de todos. Pelo bem de quem, Hugo? Você sabia o quanto esse lugar significava para mim. Você cresceu aqui. Mãe, é só terra. Foi ali que tudo congelou. Só terra. Desliguei sem dizer mais nada. Fui até o fogão, peguei uma folha de jornal e fiz uma pequena fogueira com lenha seca. Depois, com mãos firmes e coração em chamas, coloquei a cópia daquele contrato sobre as chamas. Vi o papel encurvar, escurecer, virar cinza. As letras sumirem como se nunca tivessem existido. A chuva continuava lá fora. Mas aqui dentro, pela primeira vez em muito tempo, algo começava a secar. A ilusão. Fiquei sentada na cadeira de balanço por horas. Vi o vapor sair do bule, o fogo apagar aos poucos e o céu escurecer antes da hora. O telefone tocou de novo. Não atendi. Sabia que era ele. Sabia que ia tentar se justificar. Naquela noite escrevi uma carta. Não para Hugo, para mim mesma. Noralda, você não é ingênua. Só foi boa demais para quem via apenas o que queria. Você não perdeu o sítio. Você perdeu a imagem que fazia do seu filho.
E talvez isso doa mais. Mas é hora de cuidar do que ainda é seu, do que não se vende, do que não se falsifica. Dobrei o papel e deixei sobre o travesseiro. Na manhã seguinte, calcei as botas, vesti meu casaco grosso e caminhei pelo pasto encharcado. Vi o pé de goiaba curvado de frutas, a cerca ainda inteira, o curral vazio. Tudo estava ali, como sempre esteve. E pela primeira vez, eu soube. Ele não ia me tirar isso. Porque o que é enraizado não se arranca com tinta. Na manhã seguinte ao incêndio simbólico do papel, acordei com o canto de um sabiá na janela e o cheiro da terra ainda úmida da chuva da noite anterior. O céu clareava devagar, em tons de ferrugem e prata. Havia silêncio dentro e fora de mim, mas era um silêncio mais denso, como quem segura a respiração antes de falar algo importante. Fiz café no bule de esmalte azul, o mesmo que minha mãe usava. E enquanto a água borbulhava, meus olhos se perderam na moldura de uma foto antiga pendurada acima do fogão. Era minha mãe, segurando um cacho de bananas verdes no terreiro do sítio, rindo com uma liberdade que hoje parece tão rara. Foi ela quem me ensinou que o que a gente planta com amor, nem o tempo nem a ingratidão conseguem arrancar. E foi lembrando disso que sentei à mesa e abri a caixa de documentos outra vez. Peguei a escritura de 2006, já um pouco desbotada, mas com as palavras ainda nítidas. Transmissão de posse para Enzo D. Moura. Assinada por mim, reconhecida em cartório. Um ato feito no silêncio, mas com toda a consciência. Me lembro do dia em que tomei essa decisão. Tinha sido pouco tempo depois da partida do meu marido, o Dário. Ele sempre dizia que, mais do que deixar bens, queria deixar raízes. Que o sítio era o legado dele, e nosso, para os que viessem depois. Mas depois que ele se foi, percebi que as raízes correm o risco de secar quando não se rega mais com cuidado. Hugo já andava distante naquela época, sempre ocupado demais, sempre com os olhos na tela e a alma em outro lugar. Vinha de visita sem aviso, falava pouco, e quando falava, era sobre negócios. A última vez que ele ficou mais de 2 dias no sítio foi quando o pai adoeceu. E mesmo assim, saía mais do que ficava. Marina, minha filha mais nova, ainda tentava fazer pontes, mas com 2 filhos pequenos e um casamento complicado, vinha pouco. Eu não culpava. Entendia. A vida exige mais do que a gente pode dar. Foi numa tarde de novembro que chamei Enzo, então com 16 anos, para conversar. Ele sempre teve um olhar diferente dos outros. Mais atento, mais presente. Era daqueles meninos que escutam com o corpo inteiro. Lembro que ele estava ajudando a carregar lenha quando chamei. Enzo, senta aqui comigo um instante. Ele limpou as mãos na bermuda e sentou ao meu lado, na mureta do jardim. Quero te contar uma coisa. Comecei com o coração acelerado. Esse sítio, Enzo, vai ser seu. Ele arregalou os olhos, mas não disse nada. Esperei. E então continuei. Eu sei que parece cedo, mas confio em você. Não só porque você é meu neto, mas porque sei que você entende o que esse lugar significa. Não é só terra, é história. Ele me olhou nos olhos com firmeza. Pode confiar, vó. Eu vou cuidar dele como se fosse parte de mim. Porque é. Na semana seguinte fomos ao cartório. Fizemos tudo com calma, dentro da lei. Guardei os papéis numa pasta com meu nome, mas com a consciência tranquila de que estava protegendo mais do que um bem. Estava protegendo um pedaço da nossa alma. Os anos passaram, e mesmo sem saber dos detalhes legais, Hugo voltou ao sítio apenas 2 vezes. Em uma delas, falou que o lugar tinha potencial para turismo rural. Eu apenas sorri e mudei de assunto. Voltei ao presente com o som do celular vibrando sobre a mesa. Era uma mensagem de Enzo. Oi, vó. Fiquei sabendo do que o Hugo tentou fazer. Tá tudo sob controle. Vamos conversar amanhã? Te amo. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. E respondi. Sim, querido. Aqui a terra ainda está firme. Te espero com bolo de fubá. Naquele dia, andei pelo terreno como quem confere os batimentos de um velho amigo. Fui até o curral, que agora só guarda ferramentas antigas. Passei pela mangueira,
ainda carregada, e pela casinha do galinheiro, onde restavam só 2 galinhas teimosas e um galo desavisado. Entrei no pequeno cômodo onde guardei os brinquedos das crianças. Um caminhãozinho de madeira com tinta lascada, uma boneca sem braço que Marina amava e uma bola furada. Cada objeto era um eco de um tempo em que o amor era simples e visível. Enquanto ajeitava as coisas, me dei conta de uma verdade que evitava há anos. O Hugo deixou de ver valor nesse lugar no dia em que deixou de ver valor na história. E quem não respeita a história, também não respeita a memória de quem a construiu. Na tarde seguinte, Enzo chegou com os cabelos bagunçados pelo vento e o sorriso calmo de sempre. Me abraçou forte, como só ele sabe fazer. Eu fiquei tão bravo, vó. Quis ir direto tirar satisfação com ele. Mas respirei. Pensei em você. Pensei no que você me ensinou. Que força não é barulho. É firmeza. Você fez certo, meu filho. Sentamos na varanda. Bebi café. Ele tomou suco. Contou que bloqueou qualquer tentativa de venda no cartório e que os advogados já tinham sido informados. Tudo feito com cautela e respeito. Hugo agora teria que responder. Não legalmente, porque, tecnicamente, não houve prejuízo, mas eticamente e com a mãe. Ele não te procurou de novo? Enzo perguntou. Não, e talvez não procure. Mas se vier, vai encontrar uma mulher diferente daquela que ele achava que manipulava com palavras doces e presentes caros. Ele sorriu. Ainda bem que esse lugar tem você. Ainda bem que esse lugar tem você, Enzo. Enquanto o sol descia devagar, tingindo tudo de laranja e ouro, senti uma paz que há muito não visitava meu peito. Nem todo corte deixa cicatriz. Alguns a gente trata com firmeza, afeto e o tempo certo. Levantei e fui até a horta. Comecei a preparar a terra. Era hora de plantar de novo. Demorou 4 dias. 4 dias de silêncio, de tentativas de chamadas perdidas e mensagens que não li. 4 dias entre a tentativa de venda do sítio e a coragem de Hugo bater de novo à minha porta. Era final de tarde. O céu estava opaco e uma neblina fina subia do chão úmido. Eu terminava de podar umas roseiras no jardim da frente quando ouvi o carro estacionando. Reconheci o motor antes mesmo de ver. Era o sedã prateado dele. O mesmo que eu ajudei a comprar com um dinheiro que tirei da aposentadoria há uns anos. Hugo desceu, com a camisa social dobrada até o cotovelo e aquele relógio caro que sempre me pareceu mais uma algema de vaidade do que um acessório. Caminhou em minha direção com passos que tentavam parecer seguros, mas havia hesitação nos ombros, no jeito de olhar o chão. Mãe, a gente pode conversar? Eu respirei fundo. Não disse nem sim, nem não. Apenas fui caminhando de volta para a varanda. Ele entendeu o convite mudo e me seguiu. Sentamos um de frente para o outro. Entre nós, uma mesa de madeira manchada pelo tempo, 2 xícaras vazias e uma chaleira com café morno. O vento batia leve, mas a tensão entre nós parecia esticar o ar. Eu não vim aqui para discutir. Ele começou, olhando ao redor como quem busca justificativas nas paredes. Isso é bom, porque eu também não tenho mais nada para debater. Ele baixou os olhos e coçou o queixo. Eu errei, tá bom? Fiz algo que não devia. Falsifiquei a sua assinatura. Eu achei que fosse mais fácil resolver assim. Resolver o quê, Hugo? Perguntei com calma, mas firmeza. Vender um pedaço da minha alma? Ele suspirou fundo. Aquela expressão de exausto que ele sempre usava quando queria parecer vítima. É só que o sítio não rende mais nada. Tá velho, parado. Eu encontrei uma proposta ótima. O comprador queria fechar rápido. Eu achei que você ia entender depois. Depois do quê? Depois de eu ser despejada pela surpresa? Ele me encarou. Pela primeira vez, vi alguma verdade nos olhos dele. Mas era uma verdade distorcida. A de quem acredita demais nos próprios argumentos. Não foi por mal, mãe. Foi por praticidade. Eu te conheci quando você ainda usava fralda, Hugo. Você acha mesmo que eu não reconheço quando você mente até pra si? O silêncio caiu sobre a varanda como uma cortina. Só se ouvia o som do vento passando pelas folhas do coqueiro.
Você podia ter me contado sobre o Enzo, ele disse num tom quase acusatório. E você podia ter me contado sobre o que planejava fazer. Estamos quites? Ele abaixou o olhar. Mexeu na aliança no dedo. Eu sabia que ele vinha enfrentando problemas financeiros, mas jamais imaginei que usaria o que era meu como moeda. Eu não entendo, mãe. Por que você passou o sítio pro Enzo e não me disse nada? Por que você deixou de ver valor nisso aqui há muito tempo? Só volta quando quer resolver alguma coisa. Só liga quando precisa de algo. E eu, Hugo, eu cansei de ser lembrada só quando é conveniente. Ele tentou falar algo, mas eu levantei a mão devagar, pedindo silêncio. Lembra daquele empréstimo que fiz no seu nome? Quando você abriu o primeiro negócio? Eu assinei sem nem ler. Porque confiava. Porque acreditava que você me respeitava. Essa confiança, Hugo, você queimou com um contrato falso. Mãe, você tá dramatizando. E você tá desumanizando. Eu não sou papel. Não sou assinatura. Sou sua mãe. Sou a filha da mulher que me deixou esse chão pra cuidar. E eu honrei isso. Você não. A dor nos meus olhos começou a escorrer, mas a voz não tremeu. Continuei. O que você tentou tirar de mim, você nunca teve. Essa terra, essa história, esse sangue, são meus. E agora são do Enzo também. Porque ele não me trata como invisível. Ele se levantou de repente como quem foge de uma verdade que não consegue encarar. Tá bem, eu entendi. Você fez sua escolha. Agora não precisa mais de mim. Preciso sim. Preciso que você me deixe em paz. Ele balançou a cabeça, colocou as mãos nos bolsos e começou a caminhar em direção ao carro. Antes de entrar, virou-se de lado e disse: Eu achei que você ia ser mais compreensiva. E eu achei que você ia ser mais filho. A porta bateu. O carro arrancou. A poeira levantou do chão seco da estrada de entrada. Fiquei sozinha na varanda. A xícara continuava vazia, mas meu peito, pela primeira vez em dias, estava cheio. Não de ódio, mas de clareza. Quando o sol começou a se pôr, desci até a horta. As couves cresciam fortes. Os tomates ainda verdes. Peguei a enxada e comecei a cavar. A terra cedia sob meus pés como se dissesse: Tô aqui. E eu também estava. Firme, dolorida, mas de pé. Depois da visita de Hugo, a casa ficou mais silenciosa do que de costume. Não aquele silêncio que sufoca, mas o tipo que chega depois de uma decisão difícil. Como quem diz: agora respira. Você fez o que precisava fazer. Nos dias seguintes, o tempo mudou. A chuva cessou. O calor voltou. E com ele o barulho dos passarinhos reocupando seus galhos. Era como se o sítio tivesse sentido meu alívio e se abrisse de novo. Enzo voltou no sábado de manhã, como prometido. Chegou de carona com um amigo da cidade, com uma mochila nas costas, camisa de algodão clara e aquele sorriso que só ele tem. O tipo de sorriso que não pede desculpas, mas oferece abrigo. Trouxe pão caseiro e goiabada. Achei que combinava com café de vó. Sorri. Meus olhos, ainda que cansados, sorriram também. Sentamos na cozinha, o ventilador rodando devagar no canto, e comemos em silêncio por um tempo. Silêncios bons, daqueles que não pesam. A gente trocava olhares e mordidas, como quem diz tudo sem dizer muito. E o outro, apareceu de novo? Ele perguntou sem citar o nome de Hugo. Não, e talvez nem apareça tão cedo. Eu acho que ele ainda tá mastigando o gosto amargo da própria escolha. Enzo assentiu. Às vezes a gente se engasga com o que tenta engolir dos outros. Levantei e comecei a lavar as xícaras, enquanto ele ficou encostado no batente da porta, observando o quintal. Sabe, vó, eu andei pensando em construir uma estufa lá embaixo, para começar a plantar pimentão e cebolinha. Talvez até abrir para as escolas da cidade trazerem os alunos aqui. Mostrar como se planta, como se colhe. Você quer transformar o sítio em escola? Não. Quero transformar em lição. Me virei para ele, e algo no meu peito se acalmou de um jeito que há muito tempo não sentia. Enzo não queria explorar a terra. Queria ensinar a respeitá-la. Então vamos fazer isso juntos, eu disse. E fizemos.
Começamos naquele mesmo final de semana. Ele trouxe madeira reaproveitada, ferramentas, uma lona que ganhou de um amigo. E eu, com minhas mãos antigas, mas firmes, reativei o viveiro de mudas que ficava perto do antigo chiqueiro. O cheiro da terra molhada era nossa sinfonia. Com o tempo, os vizinhos começaram a se aproximar. Primeiro foi o Pedro, do outro lado da estrada, que ofereceu uma enxada e umas sementes de abobrinha. Depois veio a dona Marli, que trouxe galinhas novas em troca de uns pés de coentro. Em poucos dias, o lugar estava de novo cheio de vozes. Mas vozes novas. Gente que queria estar ali, que via o valor sem precisar ser convencida. Marina, minha filha, também reapareceu. Primeiro por mensagem. Oi, mãe. Fiquei sabendo de tudo. Se eu for te visitar, tem café? Respondi com calma e afeto. Tem café, tem bolo, mas só se vier com verdade. 2 dias depois, ela chegou. Deixou as crianças com o pai e veio sozinha. Entrou pela porta dos fundos, como fazia quando era pequena. Você ainda usa aquele sabão de coco para lavar roupa? E você ainda lembra de reparar nisso? Nos abraçamos. Não foi um abraço longo, mas foi sincero. E bastou. Naquela tarde, ela me ajudou a cortar verduras, a peneirar a farinha, a organizar os potes de compota que estavam acumulando poeira no armário. Conversamos pouco sobre o que aconteceu com Hugo. Não por omissão, mas por sabedoria. Algumas dores não se espreme, se respeita. Eu também me perdi um pouco, mãe. Ela confessou, enquanto amassava a massa de pão. Às vezes é preciso se perder para lembrar de voltar. Depois que ela foi embora, deixou uma cesta com frutas frescas e um bilhete. Obrigada por me receber como mãe, e não como cobrança. Lembrei então do que eu mesma havia escrito tempos atrás. De quem não me vê, eu me afasto com respeito. E percebi que de quem me vê de novo, eu posso me aproximar. Sem pressa, mas sem muros. Com o tempo, fomos cercando o sítio de novo. Não com cerca de arame, mas com propósito. Enzo instalou uma pequena placa de madeira na entrada, entalhada à mão. Aqui não se colhe pressa, só presença. E foi exatamente isso que começamos a plantar. Presença. Toda quarta-feira, começamos a abrir a estufa para grupos de idosos da cidade, escolas públicas, até mesmo terapeutas holísticos que queriam ensinar como a terra pode curar. Cada canto do sítio começou a ganhar um novo significado. O antigo galinheiro virou estúdio de pintura. O curral, um espaço de convivência. A varanda, cá agora, tinha rede e violão. E eu reaprendi a sorrir sem culpa. Reaprendi a dizer não sem me sentir ingrata. Reaprendi que amor é construção, não dívida. Quando Hugo mandou um e-mail, sim, um e-mail, como se falássemos por protocolo, dizendo que esperava que eu estivesse bem. Não respondi. Não com raiva, mas com consciência. Entendi que ele talvez ainda precise de tempo. Ou talvez não volte. E está tudo bem, porque eu já voltei para mim. Naquela noite, sentei na beira do laguinho que Enzo e os amigos estavam limpando. Molhei os pés na água fria. Olhei o céu salpicado de estrelas e pensei em tudo o que havia deixado para trás. E tudo o que estava colhendo agora. Amor não é laço que prende. É raiz que sustenta. Hoje é domingo. E como quase todos os domingos desde aquele primeiro rompimento, a mesa da varanda está posta para mais gente do que apenas eu. Tem pão fresco, café passado na hora, um bolo de fubá com erva doce que perfuma a manhã. O velho rádio toca uma música instrumental que aprendi a gostar com o tempo. E os pés do Enzo já aparecem no portão antes mesmo que o galo cante. Ele entra sorrindo, como quem sabe que chegou em casa. Traz uma muda de alecrim e um pedaço de madeira entalhado, embrulhado em papel de pão. Fiz para a senhora, com a ajuda do seu Pedro. Desembrulho com cuidado. É uma placa. Nela está escrito: aqui vive quem não se vende. Fecho os olhos. Um arrepio percorre meus braços. Sinto cada palavra como se tivesse sido costurada dentro de mim. É mais do que uma frase bonita, vó. É a senhora, ele diz com um nó na garganta. Passam-se minutos em silêncio.
Depois, ele se levanta e vai até o velho pé de goiaba. Com martelo e prego, prende a placa na árvore mais antiga do sítio. Aquela que meu pai plantou quando eu nasci. Enquanto ele trabalha, sento na rede da varanda. Observo o movimento da terra sendo regada por mãos jovens. O sol está alto, mas suave. O cheiro de eucalipto paira no ar. É como se o mundo inteiro estivesse respirando com mais calma. O telefone toca no final da tarde. Um número internacional. Atendo. Do outro lado, a voz de Hugo, abafada pela distância. Mãe? Oi, eu soube da estufa, do projeto da horta, dos grupos que vocês recebem aí. Sim, o sítio tá vivo. Queria saber como a senhora está. Estou bem, em paz. Há um silêncio. Ele parece engolir palavras que não consegue dizer. Talvez um dia eu vá visitar. Talvez, respondo com serenidade. Mas só se vier com verdade. Outro silêncio. Ele entende. E desliga sem promessas. Guardo o celular na gaveta da cozinha. Não com raiva, mas com a certeza de que, dessa vez, quem encerra a conversa sou eu. E isso também é amor próprio. Naquela noite temos visita. Dona Marli chega com empadinhas. Pedro com o violão. Laurinha com seus lápis de cor e cadernos de desenho. Enzo acende as luzes de gambiarra que penduramos entre as árvores. E a varanda se enche de vozes que não me cobram, não me culpam, apenas me acompanham. Sentamos todos ao redor da fogueira improvisada. Eu observo, ouço, respiro. Enzo começa a tocar. Uma melodia simples, reconhecível. Aquela canção que minha mãe cantava baixinho quando a luz acabava. Dorme, dorme, meu amor. Sinto lágrimas nos olhos. Mas não de tristeza. São lágrimas de quem voltou para si. Porque, no fim, não foi Hugo quem me tirou algo. Fui eu quem permitiu que me roubassem aos poucos. Em nome da paz, em nome da família, em nome do costume. Até o dia em que precisei queimar um papel para entender que eu ainda estava inteira. Hoje eu sei. O sítio nunca foi sobre terra. Foi sobre história. Foi sobre pertencimento. Sobre raízes que não cabem em escritura. E o verdadeiro dono disso tudo não é quem assina o papel. É quem rega, cuida, respeita. Sou eu. Sou eu a dona do que não se toca, do que não se vende, do que não se falsifica. E se algum dia alguém perguntar o que me pertence, mesmo sem título, mesmo sem selo de cartório, vou responder com voz firme. Tudo aquilo que carrego no peito e que jamais deixei morrer. Ele tentou vender o chão, mas esqueceu que o que dá valor à terra é quem a chama de lar.